por causa, muitas vezes, não é porque você não quer, mas pelas suas atitudes, né, de tomar as posições que são devidas para que você possa viver o melhor de Deus. Eu acredito num Deus que ama cada um de nós e tem o melhor para nós. Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 3. Vamos ler do 7 ao 9, mas eu vou focar mais o 7 e o 9. Mas nós vamos ler os 3 versos. Agora a pergunta para você: o que você espera em 2024? Qual é o tamanho da sua visão? O que é que você está enxergando que Deus vai fazer na sua vida em 2024? Hoje, primeiro culto do ano, vamos dizer oficial, no sentido, né, porque ontem tivemos aqui sim um culto, a vigília, mas, né, hoje seria o primeiro culto, vamos dizer oficial, de 2024. O que é que você espera em 2024? Qual é o seu alvo? Ou quais são os seus alvos? Aonde você quer chegar? Né? Então, vamos ver aqui. Não vou contar a história do povo, é só uma situação que aconteceu com o povo de Israel. Nós estamos no ano mês da, seguindo para o alvo. Eu tenho que falar todo dia isso. Mas vamos lá. Vamos ler Êxodo 3, 7 a 9. Diz a palavra de Deus: e disse o Senhor, estava falando com Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Quando Deus se manifestou a Moisés ali na sarça. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Aqui seriam os feitores, aquelas pessoas que ficavam com o chicote na mão e judiando dos escravos. Exatores ou feitores, ou tem mau nome aí. Feitores, exatores e esse, tem outro. Porque conheci as suas dores. Então, como que Deus conheceu as dores deles, né? Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu e do amorreu, e do ferezeu e do eveu, e do jebuseu. Cheio de eu aqui. E agora com que os egípcios os oprimem. Então, aqui nós vemos um relato breve aqui, rápido, do que o povo estava passando no Egito como escravos. Então aqui nós vemos que eles tomaram sim uma posição, mas acabaram falhando no principal passo para eles alcançarem de uma forma completa aquilo que eles queriam. Nós vamos ver no decorrer aqui. Mas antes eu queria relembrar vocês, né, que nós estamos nesse ano da expansão e as coisas que nós precisamos expandir seria no entendimento de quem Deus é e do chamado. Você entender quem Deus é, você vai com certeza fortalecer a sua fé. Você precisa saber o que Deus espera de você, qual é a sua missão aqui nessa terra. Expandir esse entendimento. Expandir também as áreas importantes das nossas vidas. Também nós queremos expandir, né, também, conforme a Bíblia diz, no crescimento espiritual, aumento da fé, desenvolvimento pessoal, tudo que é crescente, tudo que é crescimento, tudo que é criar, você vai aumentar, né, aquilo que vai te fortalecer para viver para Deus. Ampliar o entendimento também sobre nós mesmos, porque às vezes a gente não nos entende, né? E sobre o reino de Deus. Expandir a consciência, amanhã nós vamos falar sobre isso um pouco. Expandir a consciência é parar de viver no piloto automático e tornar-se consciente de quem somos em Cristo. Então, tudo isso aqui, tudo que é expansão para as coisas boas, né? Eu creio que você quer isso,
para esse ano. Eu não preciso perguntar que você quer a expansão das coisas boas para você, mas você precisa ter em mente que tudo que nós queremos para crescimento é para a gente estar vivendo cada vez mais no centro da vontade de Deus. E também com relação à igreja, né, tudo envolve essa expansão, principalmente aumentar e alargar o território aqui onde a gente está, tanto em levar, nós alcançarmos lugares novos e pessoas novas. Então isso é tudo a expansão, né, e nós vamos estar orando em cima disso. E agora para hoje, né, a pergunta continua: o que você espera em 2024? E qual é o alvo ou os alvos que você quer chegar e alcançar? Né? Ou seja, eu tenho orado tudo aquilo, primeiramente, né, muito mais aqui a visão, porque eu quero enxergar ao longe o que Deus quer de mim, e eu nunca vou conseguir expandir se a minha visão não chegar lá. Ter mais recursos, tanto nas questões, porque se a gente olhar recursos, né, quando a gente enfrenta lutas, a gente está caminhando, temos os recursos que são as promessas de Deus para nossas vidas. Então, nós expandir os recursos e desfrutar deles. E você quer expandir também, né, em dar, né, mais, por exemplo, expandir em saúde. Né, todos querem expandir na saúde, ou seja, você quer reverter as situações que estão desagradáveis, né, você quer ser curado, você quer ser liberto, né, você quer ter uma vida próspera, tanto na sua família, casamento, finanças, né? Então tudo isso você tem como chegar para Deus, porque tudo isso, além de ser, né, algo que vai te dar muitas bênçãos, são promessas de Deus para a sua vida. Então você deve estabelecer os alvos. Esses alvos para a sua vida, você tem que buscar alcançá-los. Mas o que nós vamos entender aqui hoje, que jamais você pode esquecer do alvo principal, que é o Senhor Jesus na sua vida, né? E também a missão que Ele determinou para você aqui nessa terra. Você tem uma missão. Você não caiu de paraquedas. Você tem algo que Deus quer realizar na sua vida. Quem crê, diga amém. Então, esses alvos que você vai buscar, eles não podem ofuscar o alvo principal. Nós vamos falar do alvo oficial e o alvo oficial principal e o alvo final, tá? O que aconteceu aqui com esse povo? Então, o que o povo de Israel esperava nessa ocasião? O que eles esperavam? Não era 2024, mas nem sei que ano que era. Mas ele esperava algo, né? E no clamor deles, pôde perceber o que eles queriam, né? Que era sair da escravidão do Egito, do jugo de Faraó, né? Porque estava muito pesado para eles ali. E Deus disse a Moisés, quando chamou Moisés lá naquela sarça, naquele deserto, né, que ele estava vendo ali que o povo de Israel ele estava sendo maltratado, ele estava sendo oprimido, ele estava sendo afligido no Egito. Eles estavam ali como escravos no Egito. E Deus não criou ninguém para ser escravo, a não ser escravo dele, né? Então, eles estavam sendo muito judiados. A palavra que eu queria lembrar era capatazes, né? Que é os feitores, exatores e feitores, feitores, exatores e capatazes, que são aquelas pessoas que se você vê, quando você vê assim num filme, né, de Moisés, lá ali no Egito, você vê aqueles homens manso, né? Eles agem assim tranquilo. Trabalha direito aí, hein? Metia chicote, né? Então eles estavam sendo bastante judiados por eles. Então por isso que disse Deus aqui, queria libertá-los. Deus ele queria libertar eles, queria tirar eles do poder do faraó, dos egípcios. E o que eles esperavam então, né, era sair do Egito, da escravidão. Isso era a vontade deles e também era a vontade de Deus. Então, aí eles já começavam com uma grande vantagem.
né? Era uma enorme vantagem, porque além de ser a vontade deles, era a vontade de Deus. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, o primeiro passo a ser dado, né? Se aquilo que você espera aquele alvo que você quer alcançar, é da vontade de Deus? Né? Você está ali querendo colocar um monte de coisa. Eu quero ir lá para o Hawaii. Né? Né? Aí de repente você vai, fora da vontade de Deus, dá um tsunami lá. Né? Então... né? Aí Deus, a não ser que era a vontade de Deus te levar logo para o céu, né? Então a gente precisa entender se o alvo que a gente quer, né? Porque aqui ficou fácil no sentido de que ele já batia, né, com a vontade de Deus, porque aqui Deus já estava chamando quem iria tirar eles de lá, porque já entrou no coração de Deus isso, né? Então ele ia libertar o povo para tirá-los dali, para levá-los a uma terra que fluía leite e mel. Era uma terra muito grande, espaçosa e muito boa. Era uma terra fértil, onde dava bastante coisa, né? Então, só que esse era o alvo final. Diga, a terra prometida era o alvo final nessa ocasião, né? Aqui deles, o alvo final para eles era a terra prometida. Então, mas havia o quê? Uma trajetória para eles seguirem. Então, agora mais uma vez eu pergunto, o que você espera para 2024? Eu tenho certeza que se você espera é porque é a sua vontade, tá? Isso eu não discuto, mas você tem certeza que é a vontade de Deus? Então, antes de você traçar essas metas suas, você, claro, às vezes você tem no coração, mas você não sabe, de repente, se é da vontade de Deus, mas pergunta para Ele. Pergunta se aquilo não vai te atrapalhar, né, na sua caminhada com Deus, tá? Então, o primeiro passo, não se esqueça, ore a Deus, se o que espera, o seu alvo é da vontade dEle. Tem coisas óbvias. Se você falar que o seu alvo é ser batizado no Espírito Santo, você não precisa perguntar se é da vontade de Deus. Tem coisas óbvias, como óbvia é aquilo que realmente é a vontade de Deus. Por exemplo, você espera, seu alvo em 2024 é ganhar uma vida para Jesus. Discipular, parece pouco, mas se todos nós ganhássemos uma vida esse ano, nós ia ter a igreja 100% maior. Não é verdade? Uma vida que seja, né? Então você não precisa perguntar, é da vontade do Senhor que eu ganhe vidas? Outra coisa que eu creio que é normal, que é da vontade de Deus, você espera ser curado, quer expandir na saúde. Você quer esse ano, 2024, ser liberto de algo que está te atrapalhando na fé. Não precisa perguntar para Deus não, que já é promessa dele. Então, se você, por exemplo, quer expandir na área espiritual, eu quero ser mais obediente, Deus. É da sua vontade que eu seja mais obediente? É da sua vontade que eu tenha mais fé, mais amor? Né? Isso tudo é normal. Tenho certeza que Deus será contigo. Diga amém. Então agora, se aquilo que você espera não é da vontade de Deus, isso não vai dar certo, porque de certa forma vai te prejudicar. Tudo que não é da vontade de Deus vai te prejudicar de alguma forma. Não é uma vontade permissiva de Deus. Tem gente que confunde. Por que Deus não impediu então que eu fosse? Ele permitiu porque você insistiu. Você sabia que um não de Deus é muito bom? Você já parou para pensar que quando Deus fala não, naquilo que realmente ia nos prejudicar, é muito bom? Às vezes a gente não entende isso. E Deus está falando não e a pessoa quer insistir. Eu sei de uma pessoa hoje que está fora da presença de Deus. Não sei se só isso iria tirá-lo de Deus, mas eu sei que isso ajudou ele sair se não foi, ajudou muito ele sair. Era uma pessoa que nós
né, tínhamos um relacionamento, né, lá em Haiti. Ele foi para a igreja junto com a gente e tinha uma pessoa que ele gostou e não era, todo mundo via que não era para ele. Ele emagreceu, acho que ele já era magro, emagreceu mais uns pá de quilo jejuando por aquela vida. E uma vez teve uma pessoa que não conhecia ele, nunca tinha visto ele, falou assim: olha, o que você está buscando não é da vontade de Deus. E o que deu? Ele insistiu. Não era da vontade de Deus. Insistiu. Ficou revoltado com Deus. Saiu da igreja porque não deu certo. Então, o não de Deus é para te preservar muitas vezes. Não de Deus nem sempre, né? Nem sempre não, ele não é ruim. Agora, se você insistir no que Deus disse não, vai dar ruim. A conta vai chegar, de alguma hora ou outra. Então, o primeiro passo, quando você tem aí os seus objetivos, seus alvos, pergunta a Deus: é da tua vontade? Segundo passo, clamor pela causa, pelo alvo, naquilo que você espera. Né? Então, você clama por aquilo que você está querendo. Aí Deus vai agir. Então, mesmo que aquilo que você espera é certo que é da vontade de Deus, somente isso não basta. Porque tudo começa com oração. Tudo começa com clamor. Oração, primeiro para saber se é da vontade de Deus. E depois oração para Deus agir. Amém, irmãos? Quem concorda comigo, diga amém. Então, você está concordando com a Bíblia, né? Então, a oração, né, é para saber se é da vontade de Deus e depois a oração para Deus agir. E o povo, ele começou muito bem. Eles começaram clamando ao Deus vivo, ao Deus que ouvia a oração. E quando você clama a esse Deus, é um Deus vivo que ouve a sua oração. Diga amém. Então, e era uma causa que agradava a Deus. Então era a oração. Eles estavam em aflição, eles estavam em opressão, queriam ser libertos desse sofrimento. Então, e através do clamor deles, Deus conheceu as suas dores. Eu acredito que não foi um clamor: ai Deus, olha aqui a situação que nós estamos passando. Eu acredito que eles estavam rasgando o coração ali, para que Deus ouvisse a oração deles. Né? Então o Êxodo fala assim, né? Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, porque conheci as suas dores. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então isso também estava trazendo, de certa forma, em Deus algo, não dó do povo, mas ele não queria ver o povo daquela forma. Então eu não sei, aí de repente, qual é o seu problema que você não quer mais permanecer nele, né? Eu acredito que se você acostumar, porque existem ciências que ajudam, que ensinam que você tem que acostumar com aquilo que você está passando. Você está sofrendo, você nasceu para sofrer, todo mundo passa por isso. Não, até depressão, já ouvi falar numa TV aberta, ensinando que você tem que saber, você tem que se conformar e aprender a lidar com isso, lidar com aquela dor. Eu acredito num Deus que reverte situações. É a mesma coisa de você achar que aquela enfermidade, então é da vontade de Deus que você permaneça desse jeito. Então o que aconteceu é que o povo, ele tinha uma causa, e eles cansaram daquilo. Você está cansado dos seus problemas? Então você precisa tomar uma posição, e eles tomaram uma posição. Então o povo, ele não reclamou, eu acredito que não. Eles, com certeza, ali sofrendo, pode ser que alguns reclamaram, mas aqui nesse clamor não. No clamor aí, ao Deus, eles clamaram ao Deus que tudo pode.
E o que eles fizeram? Eles expuseram o sofrimento. Eles expuseram a aflição que eles estavam passando. E você? Está clamando ou está reclamando? Porque muitas vezes nós, nas orações, às vezes não estamos percebendo. Nas orações nós temos que orar com fé e clamando, não reclamando. Né? Então nós temos que entender. Eu acredito que o clamor deles foi realmente um clamor, né, de fé, porque Deus atentou para isso. Então, muitas vezes, por que muitas vezes nós não alcançamos? Eu creio que, em vez de pedir, de clamar, a gente reclama. Então, eles se expuseram. Você precisa expor o seu problema. Você precisa ser sincero com Deus. Você tem sido sincero com Deus diante daquilo que você está passando? Como eu disse, olha, você chegar para Deus e falar: Deus, olha aqui, a minha situação, tu sabes como eu tenho sofrido, o que eu tenho passado. E isso está até me prejudicando de eu servir o Senhor. Então me arranca dessa situação. Né? Não é aquela situação que você chega e manda em Deus, tá? Mas aquilo que você vai clamar a sua promessa. Amém, irmão? Quem crê que Deus prometeu cura, diga amém. Nossa, irmão, só 2. Quem crê que Deus prometeu cura, diga amém. Melhorou. Né? Tem 3 agora. Irmãos, nós perdemos muita coisa. Se nós não colocarmos nossa vida para Deus da maneira correta, nós vamos empurrar esse 2024, 2025, vai estar com o mesmo problema. Ou às vezes até pior. Então o povo estava cansado e colocou diante do Senhor. Então aqui, se você clamar ao Deus vivo, e ele vê que é um clamor de fé, ele vai ouvir o seu clamor e vai começar a agir. É assim que funciona. Viu, Gi? Ele vai agir. Assim chega o seu clamor de fé ao Senhor. Lembra Daniel? Daniel, diz a Bíblia, que assim que ele orou, começou a orar no primeiro dia, no primeiro momento que ele pediu, Deus disse: eu já tinha te atendido. Eu já atendi o seu clamor. Mas era um clamor de fé. Então, meus irmãos, primeiro passo: clamar, orar, se aquilo que você espera, aquele seu alvo, se é da vontade de Deus. Segundo passo: clamor, expondo o seu sofrimento, o que tem causado dor para você. Seja sincero e clame por libertação, né? E faça conhecida as suas dores. Não é assim que Deus disse? Eu conheci as suas dores por causa do seu clamor. Tá? Então, agora, assim que o primeiro e o segundo passo se concretizou, aqui especificamente para o povo, Deus começou a conduzir o povo aonde? Até o alvo final, que era a terra prometida. Sim ou não? Aqui no caso deles, terra prometida, tem gente que interpreta como céu, mas não é. No céu não vai ter guerra. Você não vai precisar conquistar lá com guerra para destruir. Terra prometida era a bênção de Deus. Terra prometida era prosperidade. Então aqui, se você, né, tem esse alvo, e eu transformo essa terra prometida para você como a enfermidade que você precisa ser curado, ou um problema que você precisa resolver na sua casa, tá? Esse é o alvo final. Agora, vamos abrir Êxodo capítulo 9, verso 1. O povo na cabeça deles tinha lá, Deus vai tirar a gente daqui, jogou as 10 pragas lá, vamos comemorar a Páscoa, glória a Deus, e agora nós vamos caminhar tranquilo até a terra prometida. Mas tinha algo que tinha um passo a mais para eles darem. E aqui que muitos se perdem, irmãos. Por isso que está cheio de gente desviado, longe de Deus, porque não sabe correr para o alvo. Êxodo 9:1. O Senhor disse a Moisés: apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que me adore.
ou sirva. Então tinha uma coisa aqui que não poderiam passar retos, chegar na terra prometida sem isso. Não sei se você já está captando aí. Então Deus sempre falou, fala para o faraó lá que eu quero que você tire o meu povo vai sair daí para me adorar, para fazer festa para mim, para me servir. Esse era o propósito principal, não era o final, mas era o principal propósito de Deus tirar o povo do Egito. Está captando aí? Então, para eles, não era o terceiro passo à terra prometida. O terceiro passo para eles era olhar para Deus, adorar a Deus, conhecer Deus. Porque aqui para eles, né, era assim, eu vou sair da escravidão, né, o Senhor vai cessar nossas dores, né, porque Deus já mandou as pragas aí, e agora nós vamos caminhar para a terra prometida. Então, na cabeça deles era isso, que eles iam atravessar o deserto de boa, como se estivesse passeando, indo daqui para o Nagashima, passar na Kosoko, tranquilo, ar-condicionado. Era assim? Irmãos, terceiro passo para Deus, com relação a essa causa, era que eles conhecessem a Ele. Deus ia dar o que ali? Deus libertou para dar o que? A lei. Eles tinham que saber o que eles iam fazer lá na terra, porque está cheio de gente alcançando os seus alvos, chegando na terra prometida sem conhecer Deus, depois se enrosca. Não tem a lei, não sabe a vontade de Deus, né? Então eles ignoraram, eles não deram importância. Isso causou um problema muito grande para eles, porque eles não deram importância ao principal. Eles olharam só a terra prometida, eles não olharam Deus. O que Deus queria deles, eles falharam. Então o alvo principal deles deveria ser adorar, conhecer Deus. E eles não poderiam pular esse passo. Então ali o que aconteceu? Eles saíram, né, esqueceram que eles tinham que adorar primeiro. Nesse caso. Então, por isso que o nosso alvo oficial deve ser Jesus. Esse é o oficial. O que Deus te chamou para fazer? Aquele alvo que você quer chegar, ele não vai atrapalhar naquilo que Deus quer fazer na sua vida? Porque alvo aqui para nós, entenda, prosseguir para o alvo é prosseguir olhando para Jesus e prosseguir olhando para a missão que Deus te deu na terra. Porque muitos pensam assim, eu estou olhando para Jesus, mas não está ignorando a missão que Deus deu, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, essas duas coisas. Então, essa terra, né, o alvo que nós temos a alcançar não pode atrapalhar a nossa visão de Jesus e da nossa missão. Não sei se vocês estão entendendo, né? Porque aqui o que aconteceu, né? Para mim, se você tem Deus em primeiro na sua vida, é aquela história que nós contamos aqui sábado, né? Antes de terminar o ano, primeiro, se você tem Deus primeiro na sua vida, todos os alvos que você tem são secundários, ou terceiro, quarto, quinto. Primeiro Deus. Então por isso que você deve prosseguir para esse alvo principal, que é Jesus, a missão. Então aqui é que muitos erram. Quantos que vêm para a igreja, né? Aqui eu tenho ensinado isso, mas muitas pessoas vão para a igreja evangélica. Eu já falei aqui de uma pessoa que ela, olha só, entra bem nisso aqui. Ela disse assim, ela era de outra religião, mas ela estava indo na igreja evangélica porque ela falou assim que quando ela alcançar a bênção que ela está pedindo lá, ela volta para a religião dela. Bênção ela quer. Ela não quer a lei, ela não quer adorar. Se você quiser só a bênção, não quiser adorar, vai dar ruim. Você vai sair da presença de Deus, né? Aliás, nem vai, às vezes nem entrou, ou estava, vai sair,
Por isso que é importante, né? Então, pelo que a gente viu aqui, a gente vê na caminhada do Egito até a terra prometida, somente Josué e Calebe confirmaram que foram para adorar, para conhecer Deus. Teve 2. Claro, tirando Moisés, que Deus ali tem os seus propósitos, mas aqui no caso do povo em geral, só tem 2. Que eles foram para 2 alvos. Eles foram para o alvo adorar e para o alvo terra prometida. Eles foram para esses 2 alvos. Então, estavam olhando sim para o alvo, que era a bênção da terra prometida, mas não tiraram os olhos de Deus, do alvo que era Deus. Então, o 4º passo, né, depois deles adorarem, conhecer a Deus, aí sim seria a terra prometida. Todos nós devemos sim buscar as bênçãos, que é o alvo final para nós, e daquilo que você espera aí para 2024, mas não tire os olhos do alvo Jesus. Não tire os olhos, prossiga para viver para Cristo, para Deus e as suas vontades. Então faltou ao povo em geral aqui focar a adoração. Por isso que eles não conquistaram a terra. Faltou o povo em geral focar a adoração, o conhecer a Deus. Porque se assim eles fizessem, as circunstâncias, as lutas que eles passaram no deserto não iriam impedi-los de alcançar, de conquistar a terra. Você viu que eles perderam? Eles perderam tudo. Perderam de conquistar a terra. Perderam, não adoraram. Ainda fizeram um bezerro de ouro ainda. Tudo errado, né? É por isso que Deus queria que eles conhecessem a Ele. Porque não era para ficar fazendo idolatria. Mas para Josué e Calebe, que atentaram para Deus, para adoração a Deus, as circunstâncias não importavam, pois estavam de olho no alvo. Estavam de olho em Deus. E estava de olho na terra. Nós não podemos colocar uma coisa e tirar outra. Tem gente que, agora também não tem muito isso, mas tinha pessoas que quando ia na célula não ia no culto. Ia numa coisa e não ia na outra. Né? Não é para a gente substituir as coisas. A gente tem que buscar os alvos, temos que sonhar para 2024, um ano diferente. Né? Você tem que ter convicção disso. Mas ele nunca vai ser diferente, nunca vai expandir se você tirar os olhos de Jesus. Eu falei ontem aqui na vigília que eu coloquei prosseguindo para o alvo, até meio estranho. Eu poderia ter colocado lá para agosto. Né? Vamos prosseguir para o alvo. Mas eu quero já deixar claro que nós temos que prosseguir de janeiro a dezembro. Para esse alvo. E aliás, não é até dezembro não, até dezembro que Jesus voltar. Quem crê que Jesus está às portas? Amém. Então os outros que não respondeu, eu acho que está junto comigo. Para mim ele já saiu das portas. Amém, irmãos? Está muito próximo. Então esses alvos que a gente tem é importante, mas eles não são o oficial. Eles não são os principais. O principal é você estar em Deus, né? Então se já você clamou e Deus te ouviu, você tem que caminhar até que alcance que você, né, daquilo que você espera e não tire os olhos do alvo. Por quê? Né, aquilo que se você estiver olhando para Jesus, aquilo que você precisar passar para alcançar o seu alvo, você vai conseguir vencer, como Josué e Calebe. Porque quando você tem Deus, olhando para Deus, porque o que eles fizeram? Ali em Cades Barneia, pertinho já de alcançar a terra, foram ver a terra, foram espiar, e o que acontece? Quem não tinha Deus, quem não adorou no deserto, muito difícil, não vai dar, os caras são grandes, cheios de arma, nossa, eles são muito mais poderosos que nós. Mas quem adorou a Deus disse, nossa, nós vamos devorar que nem pão. Se fosse para nós hoje, nós ia devorar que nem picanha. Se fosse a família Tagal, ia devorar que nem pizza.
Ah, Gabriel e a família Torresan também, né? É assim, quem está adorando, quem está olhando para o alvo, Jesus, independente da circunstância, irmão, nós vamos passar assim. Situações, você não pensa que todo alvo que a gente quer alcançar vai vir de mão beijada. Eles pensaram que era assim, que ia vir uma nave espacial, um avião, um jatinho, ia levar eles para lá. Deus precisa ensinar a gente. Porque se a gente tiver as bênçãos, não tiver o abençoador, não adianta nada. Mas no final nós vamos perder tudo. Então, para a gente orar. E uma coisa que hoje é a libertação, que nada te impeça de ir para esses alvos que são importantes para a sua vida. Não fique procrastinando aquilo que você já tinha que ter alcançado. O que é procrastinar? Adiar. Ficar adiando porque coloca empecilhos. Se você quiser alargar a sua tenda, alargar o espaço, né, expandir, lá em Isaías, que a gente colocou o tema, o versículo referência, fala assim, se Deus quer alargar a tenda, quer ampliar o seu território, mas não impeça. Deus quer, mas não impeça. Como é que você impede? Com incredulidade, olhando a circunstância como sendo difícil, demais. Eu não vou conseguir mesmo, sou fraco, né? A pessoa ela consegue ter fé de tudo que ela é ruim, tudo que é ruim para ela, mas não consegue ter fé de quem ela é em Cristo. Né? Então, o que você espera em 2024? Quais são os seus alvos? Você quer expandir nas coisas boas? Né? Aquilo que você não alcançou em 2023 e trouxe para resolver em 2024. Né? E não porque não era o tempo, né, em 2023, é porque eu e você deixamos passar, procrastinamos. Deus fala assim, Deus, mais fé, Deus me liberta da procrastinação. Eu não quero mais, Senhor, adiar aquilo que é para agora. Em nome de Jesus, eu não vou impedir. Amém? Primeiro passo, ore, clame a Deus se o que você quer atingir como alvo é da vontade de Deus. Segundo passo, clamor expondo o sofrimento. Seja sincero para Deus, clame por libertação, faça conhecidas as suas dores. Tá? Então o segundo passo é clamar para Deus agir. Terceiro passo, aqui no caso deles, tá? Seria olhar para Deus. Porque para nós, sempre será o primeiro passo. Olhar para Deus. Olhar para Jesus. Quem concorda, diga amém. Eu vou cobrar, hein? Quarto passo. Depois de adorar, eles iriam para o alvo final. Terra prometida. Então, espera, né? Expandir, né? Nas coisas que vão te trazer benefícios. Vamos citar alguns aqui, nós vamos estar orando. Por exemplo, você expandir na fé, na vida espiritual. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, é expandir em poder. Né? Se você espera expandir na sua saúde física, emocional e mental, ser curado, ser liberto de todo o mal que você trouxe de 2023. Né? Muitas coisas, irmãos, são coisas que estão atrapalhando a nossa caminhada. Espera expandir na área financeira? Ninguém. Irmãos, não é errado você buscar pelas bênçãos de Deus na área, contanto que aquilo não tome o lugar de Deus. Né? Se você quer expandir na área financeira sem sair dos caminhos de Deus, quer melhorar o seu carro? Oh, Jesus. Oh, Senhor. Você quer ir melhorar, né, de moradia?
quer melhorar o seu salário, por que não, né? Melhorar de emprego, trabalhar das 10 até as 2 da tarde, com 2 horas de almoço, e ganhar 500 mil por mês. Eita glória! Esse não é nem sonho, é viagem. Esse alvo aí não está com nada, não, é de preguiçoso. Alvo de preguiçoso. Né? Mas, né, espera expandir no amor, no relacionamento, na sua casa. Né? A gente se dá bem em casa, se dá bem com os filhos, se dá bem com a esposa, com o esposo. Espera ver os problemas familiares resolvidos. Né? Então, tudo que a gente tem aí como alvo, eu acredito que, né, Deus ele tem vontade de agir na sua vida. Então, independente do que você espera, seu alvo final, você deve buscar com toda a força. Você não pode parar também. Né? Seria aquilo que eu orei agora. Não fica adiando. Vai em busca dele. Mas pergunte se é da vontade do Senhor. E nunca esqueça que o seu alvo principal é Jesus. E o povo ele ignorou, né? Exceto Josué e Caleb. Por isso que só os dois alcançaram a terra prometida. Né? E espere então para 2024 que em todas as áreas da sua vida cresça e você possa estar, né, sendo, né, uma pessoa que possa estar sempre ali glorificando a Deus, né, testemunhando. Esse altar vai ser, em nome de Jesus, de muitos testemunhos, em nome de Jesus Cristo. Tá? Então vamos ficar em pé e eu quero aqui, né, colocar, né, eu quero orar pelas pessoas. E um dos erros também, né, a gente precisa ser liberto de toda incredulidade, né? Quando falta perseverança, falta fé. Então Deus, se Ele tem essa promessa para a sua vida, né, não coloque toda a sua força mesmo e saiba que Deus Ele vai entrar com a provisão que você necessita, porque imagina, né, você tomar uma decisão que saia da presença de Deus, você deixa de olhar para Jesus para ir para outro alvo, o que vai acontecer? Né? Se aquilo te levou a tomar essa decisão errada, é porque Deus queria resolver a sua questão aqui. Sem precisar se sair, sem precisar tomar uma decisão errada. Porque não é possível. Né? Ontem nós estávamos falando assim, a oração nossa vai ser que as pessoas não tomem nenhuma decisão errada que venha tirá-las da presença de Deus. Preservá-las na fé. Por quê? Porque eu falei nessa semana que eu fiz aniversário, né, 28 anos de fé, e eu vi muita gente, principalmente quando pastor agora, né, depois de 2007, como pastor, aqui na igreja de Ina. Quantas pessoas, irmãos, que eu aconselhei, perguntava, é da vontade do Senhor, que você vai realmente tomar essa decisão. Tive que segurar o Roberto tantas vezes aqui. O homem era também viajante, né? Era todo lugar do planeta ele queria ir, né? E então a questão não é se a pessoa fala assim, e como é que você está lá? Está bem financeiramente, está lá bebendo cerveja. Né? Não é uma questão de você estar colocando, né, tipo assim, olha, bem financeiramente, não é o resultado final. É se você está na igreja buscando a Deus, você está vivendo para Jesus. Independente de onde você estiver, se não é aqui, mas o problema é que nem o Roberto comentou ontem aqui, o problema não é que as pessoas saíram daqui e estão congregando em outro lugar. Muitas delas não estão em nenhum lugar, simplesmente estão fora da igreja, fora da presença de Deus. Por quê? Alvos errados, alvos que a pessoa estabeleceu, que não era da vontade de Deus, e saiu da onde Deus gostaria de resolver. Porque Deus quer tratar conosco também. Deus quer tratar. Porque o que é mais importante?
para nós é a nossa salvação. O que é mais importante para Deus é a sua vida. Não é o que você vai conquistar ou vai deixar de conquistar, seus desejos, mas é aquilo que preserva a sua salvação, meu irmão, minha irmã. Viva para esse Jesus, não tire os olhos dele por nada. Você tem uma missão nessa terra. Olhe para Jesus e Ele vai te direcionar a cumprir a missão. E às vezes você quer voar e lá Deus não vai poder agir. Às vezes não é nem perder a salvação, mas é perder o propósito. Então vamos orar aqui para que o seu alvo, as suas metas para esse ano, sejam elas para que você tanto receba realmente a terra prometida, você entre na terra prometida, nas bênçãos de Deus,